Vamos lá, questão 53 do ITA 2024. Considere as seguintes afirmações sobre misturas e processos de separação. Misturas azeotrópicas são separadas por destilação simples? Opa, O que acontece na mistura azeotrópica, gente? A mistura azeotrópica, ela vai ter um gráfico que é composto por um patamar lá na ebulição. Então vamos pegar uma folhinha rápida aqui, gente, para definir isso para nós, lembrarmos, né, das definições. A mistura azeotrópica, ela apresenta então um patamar. Quando você está esquentando uma coisa e ele começa a fundir, não vai ter patamar, mas na hora que você chega lá na vaporização, opa, aqui apresenta um patamar. Então isso aqui é uma mistura azeotrópica, é o nome que se dá para essa birosca. E a separação, se for para ser feita, meus caros, é bem difícil, quase impossível, e não será por destilação simples, hein? Porque destilação simples é sólido com líquido, não com uma mistura de dois que é azeotrópica, que no geral é dois líquidos. Então esquece, essa aqui está errada completamente. Segundo, os elementos constituintes de ligas metálicas como o bronze podem ser separados por fusão? Complicado, hein? Não pode. Por quê? Ligas apresentam, no geral, não um ponto, mas em uma faixa de fusão. Uma faixa de fusão que normalmente faz com que tudo derreta e não consiga fazer a fusão fracionada, que seria uma tendência aqui de resposta. Por mais que o bronze, né, uma liga metálica, por exemplo, que o bronze é cobre com estanho, e são duas substâncias, né, diferentes, elas podem ter um arranjo atômico nessa liga que faça com que os dois de fato acabem derretendo, né? Acaba se modificando um pouco a temperatura de fusão dos dois individualmente. E no geral essas ligas elas fundem quase que juntas. Então ligas apresentam uma faixa de fusão, o que impediria, né, pontos, né? Não tem um ponto exatamente. Aqui eu consigo segurar a temperatura, fazer só o cobre derreter e o estanho não. Não temos pontos, temos faixas de fusão, o que torna errada essa afirmação 2. Na terceira, a filtração à pressão reduzida usando um funil de Büchner é um processo utilizado para reduzir o tempo de separação de um sólido suspenso em um líquido. Muito bom, gente. Essa afirmação ela é polêmica, mas ela é verdadeira. Quando nós temos um sólido suspenso em um líquido, o que nós fazemos, no geral, é decantar. A decantação é um método que não faz exatamente uma separação, mas nós poderíamos, por exemplo, pegar lá um frasquinho, deixar ele descansando e verificar alguma coisa aqui no fundo, pela gravidade. Essa é a decantação, e a centrifugação aceleraria esse processo de tirar da solução, certo? Como é uma suspensão de um sólido e eu preciso separar, eu preciso filtrar. Filtração. E aí o funil de Büchner, ele tem aquele aspecto, né? Parece um cilindro com um funilzinho assim. Você coloca lá no Kitasato, e aqui você bota uma mangueirinha que vai estar conectada lá com uma torneira, um fluxo de água, né? Você bota aqui a torneirinha, minha torneirinha muito mal e porcamente, mas está aqui a torneirinha. Você liga aqui um fluxo de água, isso vai gerar uma baixa pressão que vai facilitar a filtração. Esse funil de Büchner, ele tem uns furinhos aqui e você coloca um papel de filtro em cima. Então, de fato, gente, isso aqui está correto. A filtração a vácuo, não a vácuo, né, uma pressão reduzida, né, usando o funil de Büchner, vai sim separar rapidinho a coisa. Quarta afirmação. Então, 2 está errada, 1 também, a 3 está verdadeira. A temperatura aumenta continuamente no aquecimento de uma mistura simples, mesmo durante a fusão e ebulição. Isso é verdade, né? Mistura simples é os conceitos que a gente fala lá de
misturas, né? A gente falou da azeotrópica, tem a mistura eutética, que apresenta patamar de fusão, mas uma mistura simples, gente, não tem patamar, tem faixa de temperatura de fusão, faixa de temperatura de ebulição. Então, simplesmente, ela aumenta continuamente. A temperatura sempre vai estar aumentando, não vai ter patamares. Isso aqui é verdadeiro. 3 e 4 verdadeiros nos dá a letrinha D. Resuminho de alguns conceitos de separação de misturas.